Boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui conosco a assistir a este encontro Portugal-Brasil e talvez a Holanda e talvez também outros países, pessoas vindas de outros países que nos estão a assistir, e isto, de facto, aproveitamos o facto de estarmos longe por Zoom, mas conseguirmos agregar pessoas de todo o mundo. O meu nome é Verónica Conte e tenho já a alegria de apresentar a quinta conversa deste ciclo Parte da Conversa. É um conjunto de sessões organizado pelo grupo Parte. Falo-vos enquanto investigadora, também artista e em representação deste cluster que é o Parte. O Parte insere-se no grupo de investigação TELEM, Estudos Interarte e Intermídia do Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e o nosso grupo, que o nome completo é Parte, Pensar, Praticar, Partilhar, Perturbar, Provocar, Arte, é um grupo horizontal constituído por outros 5 elementos além de mim: a Marta Traquino, a Márcia D'Amico, Penélope Patrix, Sandra Camacho e Vanessa Montesi. Temos um cariz interdisciplinar, uma linha de investigação que abrange as artes performativas, experimentais, de intervenção e também participativas. Interessam-nos expressões no âmbito das artes visuais, da poesia, contadores de histórias, dança, música, arquivos. Já temos feito apresentações com trabalhos nestas vertentes, e em particular também os cruzamentos entre estes vários formatos, estas práticas que trabalham sobretudo no espaço público. Em particular, aquelas que interrompem o cotidiano das pessoas nas cidades. E penso que neste contexto o trabalho da Brígida e o trabalho que a Brígida nos traz hoje não poderia estar a despertar mais interesse e mais integrado neste nosso foco de trabalho. Obrigada, Brígida, por teres aceito tão prontamente e de braços tão abertos, com um imenso entusiasmo, o nosso convite. Mas antes de passar a palavra, gostava de dizer só mais algumas coisas. A apresentação terá cerca de 45 minutos, penso que é isto, não é? Estamos à volta disso. Depois temos uma pequena troca, conversa de ideias entre mim e a Brígida, e depois deixamos alguns minutos, cerca de meia hora, para as perguntas das outras pessoas que nos estão a assistir. Ainda para apresentar a Brígida, para quem não leu o convite, assim de forma muito sintética, a Brígida é doutorada em artes visuais, é também professora na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, é curadora, tem livros publicados com uma imensa generosidade, estão disponíveis na página da Brígida na net, portanto, abertos ao público, que é uma coisa também não tão comum. É artista, trabalha com pintura, desenho, artes gráficas, instalação e intervenções urbanas. Nas suas próprias palavras, a Brígida explora as subtilezas poéticas do cotidiano, criando imagens e ou situações que estimulam o imaginário e a criação. É destas explorações, no contexto da cidade, que a Brígida nos vem hoje falar. Obrigada, Brígida. Tens a palavra. Obrigada, Verônica, pela apresentação. Obrigada a todo mundo também que está aqui hoje para me ouvir. Eu fiquei muito feliz com o convite da Verônica, achei o projeto do grupo o grupo de pesquisa que vocês têm muito bacana, e eu amei o nome já, com todas essas palavras que provocam, compartilham, e trazem essas... Já no próprio nome do grupo, várias faces, e dimensões desse trabalho que envolve a arte e a cidade, Então, eu achei muito bacana, eu estou muito feliz de estar aqui e agradeço muito o convite para poder compartilhar com vocês aqui um pouco e, enfim, trocar ideias e pensar juntos aí essas transformações, ideias em torno da arte da cidade, do espaço público, etc. Eu, como a Verônica falou, eu sou artista, sou professora,
também me considero pesquisadora, né? E estou atuando assim nessas diversas frentes, né? Sempre tentando fazer esses cruzamentos, né? Para entender a arte de um campo uma maneira mais ampliada, né? E tensionar um pouco essas questões sobre os conceitos de arte, o conceito de espaço público, enfim. Então, como a Verônica falou, né? Assim, o meu trabalho ele tem voltado, né, muito para pensar a cidade, o espaço público. Eu faço parte, assim, fiz parte, né, que a gente acabou, mas fiz parte de um coletivo que chama Poro, e por coincidência, né, a gente está fazendo 20 anos agora, esse ano é 20 anos do Poro, né, que é uma dupla que é formada por mim e por um parceiro de trabalho, que é o Marcelo Terçanada, e a gente trabalhou junto durante muito tempo, assim, focando as nossas práticas, né, trazendo umas questões, né, que interessam para a gente e tal. Então, hoje eu vou trazer para vocês aqui essa parte, né, do trabalho do Poro e a gente pode, a partir dos trabalhos, pensar as questões, né, relacionadas à cidade, ao espaço público, etc. Eu sei que a gente fala português aqui, mas português do Brasil, caso eu fale alguma coisa que vocês não entendam, alguma palavra, pode ficar à vontade também para me interromper ou perguntar, porque eu sei que tem palavras e questões que pode gerar alguma dúvida, então pode ficar à vontade, né, para me interromper. Eu vou colocar aqui. Você pode, por favor, ativar aqui meu compartilhamento, Verônica? Creio que o host é a Sandra. Sandra, ajuda. Márcia. Márcia, can you allow sharing? Yes, give me a second. Okay. Ótimo, vai dar certo. Thank you. Valeu, deixa eu colocar aqui em tela cheia. Pronto. Tá rolando? Estão vendo? Uhum. Então pronto. Bom, então, como, né? Então eu vou trazer alguns trabalhos do Poro, né? Aí eu pensei em contar um pouco, né? Assim também a nossa história, né? Eu e Marcela, a gente montou essa dupla, né? Esse coletivo, enquanto a gente ainda era estudante da Escola de Belas Artes, no curso de Artes Visuais. A gente tinha muitas questões assim com o modelo, o formato assim das artes visuais, né? Esse modelo de a gente produz um trabalho, monta uma exposição e aquilo a gente gastava muito dinheiro, né, para montar uma exposição, não tinha um retorno assim do jeito que a gente imaginava. E a gente acabava achando esse sistema, né, de arte assim muito chato, assim muito burocrático. A gente não queria também ter que submeter as nossas ideias a um conjunto de curadores, né? Assim, e essa era uma motivação assim bem estudantil, né? Bem juvenil, mas foi uma coisa muito legal, assim, um incômodo com esse sistema de legitimação que fez com que a gente também procurasse criar um tipo de obra, né? Um tipo de processo que escapasse um pouco dessas lógicas, né? Então, nessa época, ainda na faculdade, a gente tinha um ateliê em conjunto, né? Nós e outros estudantes também, e esse ateliê ficava no centro da cidade. Então, foi um momento muito legal, muito interessante de ter um ateliê no centro da cidade e conseguir sentir aquela dinâmica toda do centro, sabe, gente? Assim, as pessoas circulando, venda. E, no caso, assim, é um centrinho nervoso da cidade, assim, muito ônibus, muita confusão, muitos vendedores ambulantes, né? Então, aquilo tudo, para nós, era muito fascinante, né? Aquele caos, né? Aquela confusão, o que para a maioria das pessoas é uma coisa desagradável, né? Porque é muito quente, é confuso, né? Aquela coisa toda. Para a gente, aquilo foi muito fascinante.
E eu acredito que o nosso trabalho e a nossa pesquisa em torno da cidade tenha partido muito daí, né? Assim como um ponto de partida, né? De uma certa, vamos dizer assim, uma falta de interesse nesse sistema expositivo convencional, né, naquela época, e, ao mesmo tempo, esse caos da cidade, esse tanto de gente circulando, o movimento e a dinâmica, que ali geram muitas situações, né, microsituações, pequenas situações. Né? Então, a gente assim, o meu trabalho, né, a minha pesquisa, ela começa muito dessa experiência de estar na cidade, estar de corpo e alma nesses lugares que são movimentados e são caóticos e são uma loucura, né? E aí, esse trabalho que está aqui na tela, esse foi o primeiro trabalho que a gente fez junto, eu e o Marcelo. Na época, o Marcelo trabalhava numa tipografia, essa tipografia analógica, né, com os tipos móveis de metal, aquela coisa toda. A gente era muito fascinado por isso. E a gente montou esse panfleto, né, que são, enfim, atravessando também essa mídia dentro da cidade, dos panfletos, a gente criou esse trabalho, né, que era propaganda política dá lucro, e fazendo uma brincadeira, né, com a campanha eleitoral, né? Aproveite que 2002 é ano eleitoral. Pode. Brígida, o que é que tu estás a ver? Estás a falar relativamente, eu penso que não está a passar o slide. Tá, peraí. Você não está vendo? Ainda estamos a ver a página de apresentação, que diz parte da conversa. Agora então, sim, agora sim. Assim fica bom ou tá pequeno? Agora estamos no slide 3, é este. Então pronto, vou deixar assim, então, que aí vai dar certo. Tá, ótimo, obrigada. Bom, então esse panfleto a gente estava brincando com essa questão da propaganda política, né? Aproveite que 2002 é ano eleitoral e ganhe dinheiro tornando-se publicitário freelancer em uma semana. Então, brincando com essa coisa que tem aqui no Brasil de curso grátis, você só paga a apostila, né? Que acho que hoje em dia tem um outro formato, né, digital, que é assim, faça uma aula grátis e nessa aula as pessoas apresentam os cursos, né? Então, com esse trabalho, né, eu aprendi muito sobre as dinâmicas da cidade, né? Uma que já era um interesse muito grande, que são essas palavras, né, que eu chamo de palavras de ordem, né? Que é um imaginário gráfico, verbal da língua, né, da palavra, que circula na cidade, que está sempre falando alguma coisa com a gente, né? Seja para comprar, seja magro, seja bonito, seja eficaz, né? Algo dessa dimensão da palavra na cidade, da palavra e da imagem na cidade. Distribuindo esse panfleto também foi curioso, gente. Quando nós pegamos na gráfica os panfletos, nós imprimimos 1000 panfletos. E para mim isso era uma coisa assim, nossa, que coisa incrível, vamos imprimir 1000 panfletos, né? Assim, para mim era uma coisa fantástica. Mas quando chegou era um pacotinho pequeno, minúsculo. Era muito pequeno, assim, porque esse papel é um papel que a gente chama aqui de papel jornal, que é um papel muito ordinário, um papel muito simples, barato, né? E enfim, ele é muito fininho, deu um pacotinho de nada. E quando eu fui distribuir isso no centro da cidade, eu distribuí tudo em, sei lá, meia hora, 20 minutos, já tinha acabado tudo, assim. Então foi muito legal, assim, de entender, falei, poxa, né, assim, essa dinâmica de distribuição, né, como que isso fez parte da nossa pesquisa, é interessante e nos apresenta muito sobre essa dinâmica de circulação da cidade, né? E com esse panfleto aqui também, além da distribuição mão a mão ali, a gente também fez uma série de intervenções em lugares que já tinham alguma mensagem. Então, nos telefones públicos, outros cartazes, né? Assim, tem muito aqui, assim, cartaz de empresto dinheiro. A gente colava os panfletos ali. Esse panfleto também, a gente sempre teve uma política de distribuição, né? Uma ideia assim, muito baseada no copyleft, né? Na ideia de Creative Commons, né? Por isso que achei até muito legal que a Verônica mencionou isso no início, né? Que meus livros, os nossos trabalhos, eles são todos para download gratuito, né?
porque eu acho que a minha subjetividade ela foi constituída muito dentro dessa ideia do compartilhamento, sabe? Assim, as coisas que eu produzo, eu produzo porque eu recebi também da sociedade uma série de informações e referências, então, de alguma maneira, eu quero colocar isso no mundo de volta também. E esse panfleto também foi muito interessante, porque a gente também fez uma versão online, pronta para imprimir, e para que qualquer pessoa pudesse fazer o download, imprimir, recortar, a gente colocou as marquinhas de corte, e para que as pessoas também pudessem participar. Né? Então foi muito bacana, assim, estou começando com esse trabalho, que é o trabalho mais antigo, né, do Fórum, mas porque ele tem essa dimensão, para mim, muito grande de aprendizado, sabe? Como artista mesmo, né, de entender como que a arte pode fazer parte do cotidiano, como que a arte pode ser algo muito simples, muito barata, e que como que a gente pode construir também uma espécie de um outro circuito para o pensamento artístico, sabe? Um circuito que não vai passar somente pelas instituições ou pelos espaços que são espaços conhecidos da arte, né? Vamos dizer assim, espaços onde a gente espera ver arte, né? Esses processos me ensinaram a constituir esse outro circuito, né? Então, bom, teve esse, depois a gente fez vários outros, né? Esse aqui, por exemplo, Siga Sem Pensar, era uma brincadeira com essa coisa de... Era uma frase ambígua, né? Assim, de, tipo, continue seguindo sem pensar, né? Ou siga sem pensar, né? Vá sem pensar em nada. Mas, ao mesmo tempo, quando você pega esse panfleto, você, na hora, pensa. É impossível não pensar, né? Quando você recebe essa frase. Então, esse trabalho ele tinha muito a ver, né, com criar essas provocações, né? Acho que até a Verônica mencionou em relação ao nome, né, do grupo de pesquisa, né? Provocar e interromper esses fluxos cotidianos, né? Que as cidades, da maneira como elas são constituídas, né, elas parece que tudo é feito para a gente ficar muito mecanizado, né? Para a gente entrar num cotidiano meio rápido demais, onde a gente não tenha esse tempo de pensar. E esse trabalho aqui foi muito legal também, porque quando a gente está na cidade, a gente se mistura com essas outras dinâmicas, né, cotidianas, como eu estou falando assim, os vendedores, né, as lojas, as passantes, né, as pessoas têm uma tendência a pensar que tudo é propaganda, né, tudo é algo do comércio. Então, muita gente recebia isso e pensava que isso era como um teaser, que vai apresentar algo ali na frente, né? Então, por exemplo, eu recebi isso aqui agora e daqui na frente ali vou ter, sei lá, uma propaganda de colchão, vendendo uma roupa, alguma coisa assim, né? Então, era legal também brincar com essas expectativas, né? Entre o texto ou o que a pessoa espera ali receber no espaço público, né? Etc. Esse também um outro panfleto, com essa ideia, né, de superfície da cidade, tudo é propaganda na linha dos meus olhos. Até trazendo já essa ideia, né, de como que a publicidade ela ocupa o espaço público, né, e transforma muito o nosso imaginário dentro dos espaços urbanos, né, em torno dessa dimensão mesmo do comércio, essa dimensão capital, do consumo, né. No Brasil, assim, cada vez mais a publicidade ela é combatida, assim, de alguma maneira, né? Então, assim, aqui é proibido grandes outdoors, cartazes, né? Porque aqui antes era assim, um prédio inteiro com uma propaganda assim do Ronaldinho, da Nike, sabe? Era uma coisa assim, ou uma mulher com a propaganda, sei lá, de roupa íntima, assim, gigantesca no prédio. Isso não é mais permitido. Mas ainda, de alguma maneira, esse lugar, né, da cidade como o espaço de consumo, né, ele ainda é muito presente, né? Então, daí que a gente pensou também, fazendo essa brincadeira, né, superfície da cidade, tudo é propaganda na linha dos meus olhos, brincando muito com essa questão também, o que é propaganda, o que não é, quais são os limites desses textos, né, esse imaginário visual que a gente vai recebendo meio sem querer, né?
e como que esses espaços monopolizam também a carga simbólica das cidades, né? Que é uma coisa que para a gente interessa, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista poético também, né? Como intervir nessa camada simbólica da cidade, né? Então, como eu falei, né, essa coisa do texto, a presença da palavra no espaço público sempre me interessou muito. O Marcelo é formado em gravura, eu fiz muita gravura, então todos os meios gráficos, né, de reprodutibilidade, isso interessa muito, né? E a palavra também como uma forma de expressão, né? Interessa bastante, e também daí a materialidade da palavra. A materialidade, assim, a forma da letra em si também é um interesse. Então, nesse trabalho aqui, a gente chamou de enxurrada de letras. São letras recortadas em vinil, adesivo, e a gente vai fazendo essa intervenção no espaço público, nesses canos que escoam água, né, na cidade, como se, a nossa ideia é como se tivesse ali, sei lá, uma chuva de poesia, né? Ou como se as palavras estivessem ali sendo desmembradas, sendo levadas pela água, né? A nossa tentativa aqui é criar uma imagem poética, né? Dessas letras indo, né? Saindo por esses canos também, pensando um pouco assim enfim, poesia, discursos, palavras, né? Como que elas vão escoando pela cidade, né? E nesse trabalho também, gente, ele tem muito a ver com um desejo, assim, de pensar uma contraposição a essa superdimensionamento da cidade, sabe? Eu e Marcelo, a gente discutia muito isso, assim, o que fazer frente a uma propaganda do Ronaldinho que ocupa um prédio, né? O que a gente pode, frente a essa imagem que é tão, né, gigante, emblemática, iluminada, né? Acho que daí a gente partiu para trabalhar num outro campo, né, de um outro lado, que é nessas das intervenções mínimas, das intervenções efêmeras, de algo que está assim muito colocado de forma muito delicada, né? Então esse trabalho, né, óbvio que aqui é um recorte, né, uma edição também da imagem, mas são trabalhos muito delicados que só os bons olhares vão conseguir captar, né? Só as pessoas atentas, né? E eu acho que daí também nos interessa muito estimular esse olhar atento para essa poesia cotidiana que vai se perdendo, né? Porque acho que é esse lugar muito sutil da poesia no cotidiano que a gente quer atuar. Ao mesmo tempo entra também, né, para quem é artista, essa dimensão do registro, né? Como esses trabalhos são trabalhos muito efêmeros, né? Eles vão desaparecer muito rapidamente, né? As imagens, os registros, os vídeos são formas de alguma maneira da gente conservar isso, né? Para conservar e também criar uma nova camada de discussão e circulação dessas propostas, né? Então, essa ideia de capturar esse sensível, esse sutil na cidade, ele sempre permeou os nossos interesses, né? Assim, partindo ali para algo, não o macro, não o big, mas o micro, sabe? O mínimo, né? E aí, nesse sentido, a gente tem esse trabalho, por exemplo, que chama Interruptores para Aporte de Luz, que é um trabalho, assim, muito simples, né, gente, assim, bobo, que é um interruptor, né, para o poste de luz. Aqui a gente trabalha essa ideia de que, como se a gente pudesse trazer o funcionamento da cidade, né, para nossas mãos, vamos dizer assim, né, porque as cidades grandes, né, elas têm todo um funcionamento, né, que a gente não controla, que a gente não faz parte, que a gente não participa, né? Então, um pouco aqui é essa brincadeira, né, de como se a gente pudesse escolher desligar, ou ligar ou desligar um poste, né, acender ou apagar a luz do poste, né? Então, essa coisa também da gente poder trazer para um nível, vamos dizer assim, um nível mais comunitário, né, ali humano entre aspas, né, assim, para esses funcionamentos, né?
E daí também acho que vem uma ideia forte assim, para o nosso trabalho, que é essa ideia da participação urbana também, como que a gente pode participar da construção da cidade, né? Do espaço público. Eu acho que, né, bom, eu penso que na Europa tem uma experiência muito diferenciada, né, do espaço público do que no Brasil, né, mas o nosso espaço público, ele tem muitas questões, né, assim, nem todo mundo percebe o espaço público como um espaço possível de ser construído coletivamente, né, apesar do público ser de todos, né, é como se o público também fosse de ninguém, de alguma maneira, né. Então, acho que com os nossos trabalhos também a gente buscava muito essa ideia de também transformar o espaço público a partir do que a gente acredita, a partir do que a gente quer, né? E daí, nesse sentido, também pensar uma cidade que fosse mais humanizada, mais próxima, né? Então, esse trabalho, por exemplo, é um trabalho que são cartazes amarelos com essas serigrafias de passarinhos e a gente fixa esses cartazes em cima de outros cartazes de propaganda, né? É um pouco uma brincadeira, né? Assim, uma forma de silenciar, entre aspas, né? Toda essa fala, esse discurso, essas palavras que gritam para a gente o tempo todo, né? A gente bota esse amarelão com esses passarinhos bem sutis, né? E de alguma maneira silenciando ou criando também esses espaços de cor, né? Na cidade, né? Que as cidades elas são muito cinzas, né? Cada vez mais concreto, asfalto. E esse projeto, né? Esse trabalho, como outros também buscam essa construção de cores, né? Acho que é até o nosso próximo tema, né, Verônica? Pensar as cores um pouco nessa cidade, que é essa cidade cinza, que é essa cidade muito, sei lá, né, gente, assim, do carro, do movimento. Então, esse trabalho parte muito dessa questão, né, de colorir os espaços. Eu vou falando meio rápido, viu, gente? Porque o tempo é curto, mas depois na conversa a gente pode voltar. Não, mas com calma. A gente pode explicar um pouco mais, porque eu acho que ótimo. Estes trabalhos é necessário termos atenção e o contexto que tu dás é importante. Não, com calma, não te apresses. Então tá, ótimo, beleza. Pode ser mais. Não quero que as pessoas fiquem no final entediadas. Acho que não. Mas então tá. Então, todas essas dinâmicas de comunicação na cidade, elas me interessam muito até hoje, né? Então, os cartazes, as faixas, as palavras, as imagens que circulam, né, nos centros urbanos, isso interessa muito. E essas faixas, né, no Brasil, elas são muito comuns, apesar de proibidas também, né? São proibidas junto com as propagandas, né? E elas são muito usadas, assim. Geralmente é usada para parabenizar alguém. Por exemplo, se você passa num concurso, se você ganha um prêmio, sei lá, entrou para a faculdade de medicina, os pais colocam, né? Parabéns, Gabriela, pela vitória, blá, 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 né? Tem também declarações de amor, né? Assim, fulano, te amo, volta para mim, né? Então tem esse uso, né? Muito comum, e é isso, gente, que é curioso, né? Que apesar de ser proibido, é uma prática muito comum aqui. E é curioso porque a própria prefeitura, né, assim, o próprio governo também usa dessas faixas, né? Porque geralmente, por exemplo, se há uma obra numa rua e precisa criar algum desvio, coloca-se uma faixa, né? Desvio a 100 metros ou algo do tipo. E nesse trabalho aqui, um pouco como, né, naquela prática dos panfletos, né? A gente também vai criar umas interrupções, né, nesse cotidiano, inserindo aí umas frases meio nonsenses, né, meio fora fora do cotidiano, né? Então, desenho é risco, enterre sua TV, veja através. Aqui vocês podem ver que atrás já tem uma promoção aqui de cerveja, né, coisas do tipo.
assista a sua máquina de lavar como se fosse um vídeo, atravesse as aparências, né? Esse trabalho, ele vai trazer, deixa eu ver se muito dessas questões também, de novo, né? Do texto, né, da cidade, dessas palavras, e criando essas situações mesmo de deslocamento, né? Porque aqui a pessoa logo se depara, como assim assista sua máquina de lavar como se fosse um vídeo, né? Como assim? O que é isso, né? Então, interessa essa interrupção do cotidiano, interessa brincar com essas palavras na cidade, e interessa também essas formas gráficas, vamos dizer assim, não oficiais ou minoritárias, sabe? Porque aqui no Brasil tem toda uma cultura de gráficas que a gente chama de fundo de quintal, né? Que são gráficas de pessoas, pessoas mais populares que têm um negócio, né, onde elas vão oferecer serviço de pintura de faixas, e é super bacana, é super interessante, que são essas gráficas mais populares. Então, a gente também, de alguma maneira, cria um trabalho partilhado, porque essas faixas a gente não pinta, a gente encomenda de pintores de faixa, né? E isso é muito, muito interessante também para a gente adentrar nesse universo, né, do pensamento gráfico, que não é o oficial, vamos dizer assim, das grandes redes de comunicação, mas de pessoas que fazem isso de forma independente, etc. Né? Esse outro trabalho aqui, Azulejos de Papel, ele surge muito daquela nossa prática, né, e essa pesquisa em torno dos panfletos, né, e dessa forma de impressão também. Aqui em Belo Horizonte tem um espaço também onde você pode, com várias gráficas populares, que tem várias técnicas também, até um pouco arcaicas, né, hoje em dia, né, como a tipografia móvel, serigrafia e outras práticas, e onde a gente pode imprimir isso muito barato, assim, é uma coisa assim muito barata. Então, as pessoas geralmente, se, por exemplo, você é um cabeleireiro ou você manicure, você manda imprimir os seus flyers nesse lugar. E a gente fez esse trabalho pensando essas padronagens, né, de azulejaria impressas em papel. E para a gente era interessante pensar também essa questão da materialidade, né, brincando novamente assim com essa coisa do azulejo, né, como algo de cerâmica, rígido, forte, né, impermeável, com o papel pelo contrário, né, um papel barato, simples, frágil, né, facilmente rasgável, né, e então brincar com essas padronagens, né, enfim, com essa coisa da materialidade e também com as padronagens das azulejarias, né. Aí pensando também, gente, voltando, né, um pouco assim nessa coisa das cidades cinzas, nessas cidades enfim, muito espelhadas, né, com muito vidro, né, que é sei lá, talvez uma tendência das arquiteturas, né, nas grandes cidades contemporâneas, né, de tudo ser muito envidraçado, muito liso, né, e então para a gente essas padronagens, né, que geralmente são de casas antigas ou de imóveis históricos, né, para a gente tinha uma relação interessante assim também de pensar essas padronagens gráficas nessa cidade contemporânea também, que vai demolindo, né, essas casas, demolindo esses imóveis e colocando no lugar, muitas vezes, esses prédios cinzas e espelhados, né? Então, aqui tem uma brincadeira também, assim, com dentro e fora, né, com o chão e a parede, e é um trabalho também muito inspirado Você sabe quando tem uma demolição e sobra assim na parede um pedaço de banheiro, um pedaço de cozinha, um pedaço de sala, né? Aquilo sempre me instigou muito, sabe? Quando você passa num lugar, tem um grande paredão e tem ali um pedaço de cozinha, um pedaço de banheiro, aquilo remete muito a uma história, né? A uma memória
das pessoas que ocuparam, né, aquele lugar antes das demolições, né? E, bom, acho que aqui, né, aí também, sem dúvida, né, o processo de gentrificação, de demolição, o mercado imobiliário, ele está sendo ainda, né, mas cada vez mais feroz, né, com as cidades, produzindo essa renovação constante, né, dos espaços. Enfim, então a gente presenciou muitas demolições, né? Eu vi muitas demolições no caminho da universidade. Então esses espaços que sobram, esses espaços de memória, inspiram esse trabalho aqui, que a gente vai construindo esses paredões, assim, quer dizer, não paredões, né, mas mini intervenções dos azulejos assim na rua. A gente tem um pouco uma política também de afixar em lugares que já são lugares, vamos dizer assim, onde tem cartazes ou espaços em casas abandonadas, né? Criando essas padronagens, assim, criando esses blocos, né? Como se... Aí tem os dois lados, né? Como se tivesse sendo construído ou demolido, sabe? Algo que está em crescimento, algo que está em destruição também. E o papel, né, ele é um material muito, enfim, muito frágil, que também incorpora todas as intervenções, né, do vento, da chuva, então ele fica amarelado, as pessoas também interferem ali colando outros cartazes com picho, as pessoas rasgam, né? Então elas vão também, de alguma maneira, marcando, né, essa passagem do tempo nessas paredes da cidade, né? Então esse trabalho... Um trabalho assim que eu tenho muito carinho, foi um trabalho de muitos anos. E, nossa, a gente ficou viciado em azulejo, gente. Inclusive, nossa, em Portugal, é muito lindo, porque tem muitos padrões maravilhosos de azulejo. Então, a gente fotografava, quando a gente foi a Portugal, a gente pegou muitas referências de azulejo, e foi uma coisa fascinante. A gente só pensava nisso, todo lugar que ia tirava foto. E a gente fez também parte desse projeto, a gente também dá os azulejos para que as pessoas também façam as suas intervenções. Então, por exemplo, eu tenho um envelopinho com alguns, eu mando para a Verônica instala na casa dela e devolve as fotos para a gente. Então, no site do Poro, no final eu posso mandar aqui o link para vocês, tem uma parte especial para esse projeto, que são as respostas que a gente teve das pessoas. Então, foi muito bacana também, porque as pessoas participaram desse processo, também redescobrindo essa cultura gráfica, né, dentro das próprias casas, né? Tem um caso, por exemplo, que eu achei muito bacana. Sabe quando a gente muda para um apartamento velho e o azulejo é feio e a gente pinta de branco, né? É muito comum isso aqui no Brasil, né? Essas pessoas pintam de branco os azulejos decorados, né? E uma amiga nossa pegou o nosso azulejo de papel, e quando ela levou para casa, ela ficou curiosa de saber qual que era o azulejo que estava por debaixo da tinta, que ela se mudou para uma casa que o azulejo era pintado. E ela descascou um azulejo e para ver a padronagem, e era uma padronagem super bonita, e colocou um dos nossos de papel do lado. Então tem essa fotografia que eu acho super bacana, super interessante como também as pessoas vão participando, né, do trabalho e gerando também outras camadas, né, de compreensão e circulação do trabalho. Isso é muito bacana. Inclusive, a gente teve uns amigos também que eles levaram para o Porto, e no Porto também tem muitos azulejos caídos, né, gente? Assim, assim, às vezes tem uma casa, tem muitos buracos, né? Ele foi preenchendo esses buracos também com os nossos azulejos no Porto. Então, foi muito legal, assim, virou um vício. A gente não estava aguentando mais. No final, eu falei, gente, não aguento mais, vamos parar esse projeto. Porque, assim, coleções e coleções de padrões, né? E cada vez que a gente imprimia umas padronagens diferentes. Como eu falei para vocês, é uma técnica muito barata, né? A gente consegue imprimir 1000 panfletos. Eu não sei agora o preço, mas sei lá, R$40, R$50, ou seja, uma coisa bem em conta, assim, bem barata. E então isso virou um vício para a gente, uma coisa muito, muito interessante, assim, muito legal também de
Falar sobre o tempo na cidade, sobre as transformações da cidade, sobre as transformações do espaço doméstico, né? Porque esse tipo de padronagem, ele está muito ligada aqui no Brasil, né, aos espaços domésticos, às casas, né? Em geral também as casas de família, né, das nossas famílias, as nossas avós, nossas tias, né? Tem uma relação de afeto com esse imaginário visual que as construções mais contemporâneas não têm, né? Então também esse trabalho tem a ver com isso, né? Assim, de uma espécie de um resgate gráfico desse imaginário arquitetônico muito presente nas casas, né? E sempre, né, essa questão da participação, que para a gente é importante. Para mim, a arte é muito uma forma de empoderamento criativo, sabe? Né? Como que através de um dispositivo, né, no caso dos trabalhos do Poro, essa simplicidade, né? Como que através dessa simplicidade a gente consegue desenvolver uma série de questões e conversas, né? Por exemplo, através desse trabalho sobre moradia, sobre o tempo, sobre as transformações na cidade, sobre as demolições e construções constantes, né, do espaço público, enfim. Então é isso, aí tem lá também no site, depois eu mando o link para vocês aqui no final, vocês podem ver na casa das pessoas, a coisa ficou infinita, gente, foi uma loucura. Bom, pensando também, já pegando o gancho dos azulejos, né, para pensar o tempo na cidade, né? Aquele trabalho das faixas que eu mostrei, uma das faixas estava escrito "perca tempo". E foi a faixa que a gente teve mais resposta, que as pessoas se incomodaram mais, parece. Não sei, assim, de alguma coisa, sei lá, essa ideia de perder tempo, né? Hoje que a gente vive num mundo muito acelerado, né? Onde a gente não pode perder tempo, essa faixa de perca tempo foi a que mais incomodou as pessoas. E isso deu um gatilho legal para a gente desenvolver esse projeto aqui, que a gente pensou, ok, já que o nosso trabalho ele é tão confundido com a publicidade, que tal fazer uma campanha mesmo, uma campanha publicitária, né? E daí a gente fez essa campanha, também, né, como vocês podem ver, muito simples, né, assim, os materiais muito simples, mas é uma campanha de perca tempo. Então foi um trabalho para a gente discutir, né, o tempo na cidade, e o trabalho é uma performance, né, que a gente abre essas faixas. Aqui no Brasil tem muito isso aqui é um sinal, né, um semáforo quando está fechado, geralmente abre-se ali uma propaganda, né? Muito comum isso. Então, nesse momento, a gente abria essa faixa escrito "perca tempo". E a gente fez isso numa hora na hora do rush, assim, no final do dia, quando as pessoas estão mais estressadas e querem voltar para casa rápido, e a gente abriu essa faixa "perca tempo", e já para criar enfim, essa questão mesmo ali sobre o tempo, né? Então a gente abre uma faixa, a gente tem esse bottom, que é "perca tempo, pergunte-me como", que é uma brincadeira, né? Não sei se vocês têm aí, mas aqui a gente tem um produto de emagrecimento que usa isso, né? "Perca peso, pergunte-me como". Você tem isso, com certeza, né? O mundo inteiro tem isso, né? "Perca peso, pergunte-me como". Então, a gente tem esse bottom, "perca tempo, pergunte-me como", outro panfleto "perca tempo". Aí tem, não sei se dá para ver direitinho, mas assim, 10 maneiras incríveis de perder tempo, que são coisas muito simples, assim, acompanhar o caminho das formigas, escutar música, desenhar uma laranja, fazer piquenique, caminhar pela cidade, folhear livros, tomar sol. Aí a gente ainda fez mais 10 maneiras incríveis de perder tempo: ouvir música, procurar desenho em nuvens, tomar chuva, reler livros, dormir de tarde. Então o trabalho ele se dava dessa forma, né? Eu convidei algumas, no caso aqui foram estudantes, né, minhas alunas, para colaborar com o trabalho. Então a gente foi todo mundo com as roupinhas assim pretas e tal, vestindo bottom, como uma equipe mesmo. A gente abria as faixas, umas abriam as faixas, outras iam distribuindo os panfletos,
e as pessoas que perguntavam, elas eram direcionadas a uma mesinha, onde a gente ficava conversando sobre o tempo, onde a gente ficava, assim, perdendo tempo. E foi muito, muito interessante, assim, muito bom, porque as pessoas, elas ficavam questionando, né? Primeiro, o que é isso? Por que vocês estão fazendo isso? Quem são vocês? Isso é uma seita? Isso é um ativismo? O que é isso? E a gente fica, não, é só para perder tempo mesmo. Só perda de tempo. Mas no final a gente ficava discutindo o tempo, porque algumas pessoas falam, escutar música não é perder tempo. Escutar música é uma coisa importante. Mas dormir de tarde é coisa de vagabundo, né? Dormir de tarde é errado, né? Outras pessoas falavam, eu preciso, eu tô tão apertada, eu realmente preciso perder tempo. Enfim, foram questões, né, em torno dessa pressa, né, gente, que a gente vive atualmente, essa pressa cotidiana, né, essa rapidez, porque tudo tem uma certa cultura, né, da não perda de tempo, né? É muito chique ser muito ocupado, né? Assim, se bem que atualmente tem até se transformado, né? Mas acho que ainda tem uma certa cultura, assim, quanto mais coisas você faz, melhor, né? Então, você trabalha, você dá aula, você faz ginástica, você fala inglês, você faz yoga, você caminha, né? Assim, são mil coisas. E nessa falta, né, de tempo, a gente acaba perdendo o que é mais essencial da vida, né? Assim, de aproveitar as coisas, né? De ter o ócio, né? Que são espaços também importantes para a criatividade, importantes para o pensamento, né? Então, esse trabalho foi muito, muito legal nesse sentido, né? Assim, de trazer essa ideia. A gente fez outras versões dele também, montando umas barraquinhas assim de perda de tempo, né? Uns lugares com redes, cadeiras, simplesmente para a gente perder tempo. E o Bottom é um dispositivo de conversa automático, porque você usa esse botão, imediatamente as pessoas vêm falar com você alguma coisa, né? Vem discutir, vem perguntar, vem falar. Eu mesma já fui abordada várias vezes. Uma vez numa exposição, a mulher veio, eu preciso desse bottom, porque minha filha, ela está ficando louca de tanto trabalhar, ela precisa saber dessa proposta, né? Coisas do tipo. E aqui também, gente, de novo, né? Assim, algo que é importante para a gente, que é essa questão da circulação. Então, esses panfletos, eles, né? A gente tem essa distribuição na rua, mas as pessoas levam isso para casa, colam na geladeira, deixa na casa de alguém, presenteia alguém, deixa dentro de um livro. Então, para mim, é muito, muito interessante também que a ideia circule, né, por outros lugares e lugares não artísticos, né? Eu gosto dessa ideia, né, de criar um outro circuito mesmo para as questões, né, que a gente está trabalhando. Enfim, então o Perca Tempo tem essa coisa performática, gráfica também. Aí também, de novo, esse interesse pela essa visualidade, né, dos cartazes e da comunicação da cidade. Acho que existe, vamos dizer assim, uma comunicação oficial, né, das empresas, enfim, das grandes empresas, né, e tem também essa comunicação, eu não sei, mais informal, não sei se é essa palavra exatamente, mas essa comunicação popular, né? Então, esse trabalho aqui é uma série de cartazes onde a gente condensou muitas questões que para a gente eram importantes, né? São importantes sobre a cidade, a gente condensou nesses cartazes. A gente gosta muito de criar esses paredões, né? Isso é uma coisa muito sedutora assim, para mim. Aqui tem muitos paredões cheios de cartazes, às vezes de shows e coisas assim. Eu acho fascinante, que você vai andando aquele tanto de cartazes, né? E esse trabalho ele vai muito no desejo de construir algo do tipo também, né? Então, aqui, né, espaço reutilizável, plante novas árvores em sua rua.
Aqui, eu para mim mesmo, outro para mim, eu para o outro. Cozinhar é um ato revolucionário. Esse cartaz aqui, nossa, as pessoas amam. Depois a gente fez várias tiragens dele, todo mundo quer pôr na cozinha. Sim, não, talvez. Silêncio, por favor. Aqui compartilha o espaço público. Esse aqui a gente fez uma brincadeira com essas múltiplas escolhas, né? Outra casa foi demolida. Não tem problema, era uma casa velha, vai ser um lindo prédio novo. Preservar a memória é coisa do passado. Ponto para especulação imobiliária. E BH, que é Belo Horizonte, cidade em demolição. As pessoas marcavam com chiclete, com lápis, brincando também, assim, trazendo essas questões, né? Enfim, sobre o espaço público, sobre a cidade, como que a gente pode interferir na cidade, né? Acho que essa é um pouco essa ideia, né? De um pensamento gráfico, né? Esse outro trabalho aqui, a gente chamou de parking.ttf, né? Que é estacionamento. Ele foi feito lá em Brasília. Eu não sei se, por acaso, alguém aqui conhece Brasília, mas Brasília é uma cidade muito louca, né? Construída dentro de um pensamento modernista que valorizava muito os carros, né? Então, são grandes descampados, são áreas muito grandes de estacionamento, né? E nós fizemos um trabalho lá e nós tiramos essas fotos, porque lá em Brasília é a sede do governo brasileiro, né? Para quem não sabe. E na área ali administrativa, né? Durante a semana sempre tem muita gente, porém nos fins de semana não tem ninguém. 0 pessoas, 0. Então são grandes áreas de estacionamento, grandes áreas cimentadas, gigantes, que ficam vazias. E a gente fez essa série de fotografias pegando essas marcas no chão, né? Essas marcações dos estacionamentos, né? Esses espaços vazios, né? A gente achou interessante, né? Pensar sobre isso. E depois eu fiz uma catalogação de todos os formatos, né? De estacionamento que a gente captou lá em Brasília. E esse trabalho foi interessante, assim, do ponto de vista do processo criativo, né? Porque eu fiz esses desenhos e eu fiquei assim, gente, e agora? O que eu faço com isso? Porque é super bonito, né? Parece uma coisa meio tribal, assim, meio primitiva, né? Mas e o que fazer com isso? Eu não sabia. Eu fiz umas serigrafias, cheguei a fazer umas pinturas, ficou tudo uma droga, nada ficou bom. Mas aí depois eu tive uma ideia, assim, eu pensei em construir um alfabeto. Então, cada símbolo desse corresponde a uma letra. A gente chamei um amigo meu, que é designer de tipos, né, para trabalhar com a gente, e ele desenvolveu uma fonte que chama parking.ttf. TTF é a extensão de fontes, né, quando a gente instala no computador. Então, vocês podem baixar no site do Fórum, instalar e escrever com ela no seu computador. Claro que a letra fica aquela loucura, assim, né? Todos aqueles símbolos, né? Mas eu achei interessante, assim, a gente montou esse alfabeto pensando muito nesse alfabeto da cidade, nessa linguagem da cidade, né? Será que é essa a linguagem, né? Qual a língua da cidade? Brincando um pouco com essas questões mesmo tipográficas e gráficas, né? De linguagem, né? Então, você pode baixar a fonte. A gente também fez umas brincadeiras construindo uns carimbos com esses símbolos de estacionamento. E na exposição a gente tem lá, né, as almofadas de carimbo com tinta e as pessoas podem ficar redesenhando. Aqui um pouco, acho que a gente parte dessa proposta, né, de redesenhar a cidade, também de entender a cidade nessa perspectiva gráfica, também composicional, né? A cidade como página, a cidade como livro, a cidade como texto, né? Então é um pouco isso, assim. Então Brasília
foi uma exposição que a gente fez sobre a cidade, tem outros trabalhos também sobre a cidade. Acho que quem se interessa por modernismo, especialmente o modernismo fracassado, acho que pode gostar. Brasília, o plano urbanístico, acho que é bem interessante, né? Esse trabalho também a gente produziu em Brasília, chama Fora do Grid. Brasília é uma cidade planejada, né, como muitas outras, e que tem uma lógica muito específica, né, de pensamento, de circulação, né, grandes áreas, um movimento geralmente pensado para ser feito de carro, né, e interessou muito em Brasília, gente, acho que aqui tem outra imagem, são esses caminhos que as pessoas vão construindo de forma autônoma entre esses canteiros. Olha isso aqui, por exemplo, né? A gente tem a rua, né? Tem os caminhos oficiais, né? De passagens oficiais, mas tem esses, que são essas passagens que as pessoas vão construindo com o trajeto, né? Geralmente as pessoas pegam um trajeto mais curto e ao usar aquilo cotidianamente, vai marcando ali um novo caminho. A gente achou isso super bacana. Então, o trabalho é uma série de imagens do mapa de Brasília ampliado, bem ampliadão, assim, de forma a ver as retículas, essas imagens desses caminhos e textos, que são textos que falam sobre composição gráfica visual. São textos de livros de design gráfico, ensinando a diagramar. Então, por exemplo, o grid, né, para quem não sabe, o grid é essa grade de composição. Quando a gente vai produzir um livro ou uma revista, né, a gente constrói o grid, né, são grades, são linhas que vão orientar a ocupação dos espaços, né? Então, a gente ficou brincando com isso também, né? O grid do sistema, né, do design gráfico, da composição da página, mas também pensando no grid das cidades, né? Então, o grid, como um sistema de controle, o grid facilita a organização espacial das superfícies. Então, a gente vai trazendo esses textos, assim, que são textos do design para questionar também a cidade, né? Itens parecidos são distribuídos de maneiras parecidas para que suas semelhanças ganhem destaque e possam ser identificadas. Então, a gente vai brincando com essa ideia porque o grid, ele parte de um pensamento de uma organização muito regular dos espaços, né? E as cidades, elas são cada vez organizadas de cada vez mais, enfim, de maneira mais regular e mais pragmática, né? E aqui interessa para a gente essas rupturas desse grid, né? Essa ruptura dessas formas de ocupação que buscam um controle, né? Um controle exagerado das pessoas, dos espaços, dos movimentos, né? É um pouco essa ideia, né? Assim, de brincar. E aqui interessa também essa questão de fazer esses paralelos, né, entre a ocupação da cidade e a ocupação da página, né, pensando a cidade como um livro, né, que a gente vai construindo, enfim, né, tudo isso parte do nosso interesse pelo universo gráfico, né, pelo universo da reprodutibilidade, pelo universo do texto, né. Aqui também em Brasília, né, esse trabalho chama Novos Setores para Brasília. Brasília tem essas grandes áreas verdes, né, que ficam entre essas rodovias, e Brasília é uma cidade toda setorizada, assim, setor de hotéis, setor de comércio, setor de hospitais, e a gente foi criando novos setores para a cidade, né? A gente reproduziu um pouco a identidade visual da cidade, que é esse verde, assim, com essa letra helvética em branco, claro que também, assim, reproduzindo também sem ficar igualzinho, né? Mas de uma forma mais precária também. Mas é o setor de imaginação, setor de respiro,
setor de protestos, setor de gratuidade, pensando também nessas formas de ocupar, né, esses espaços da cidade, né, criando outros setores, né, já que será que a gente pode, né, sonhar com outros espaços para a cidade, além desses espaços de produtividade, né, espaços de produção, espaços de trabalho, como é possível também criar outras espacialidades, outras formas de ocupação, né, e trazendo outras questões, né, outras formas de pensar. Acho que é um pouco essa nossa ideia, essa nossa proposta, né? Vou dar um pulo aqui. Aí, dentro desse pensamento gráfico, né? Gente, acho que essa coisa assim do universo gráfico tem muito a ver com essa ideia de distribuição e circulação também, né? Porque uma gravura, né, diferente de uma pintura, por exemplo, que é um objeto único, a gravura é uma obra de arte múltipla, né, que não tem uma cópia, né, assim, uma obra única ali, enfim, só existe ela, né? A gravura ela já é multiplicável por natureza, então ela já nasce múltipla, e nisso possibilita que mais pessoas vejam, possuam, circulem, né? Então essa ideia de multiplicidade, essa ideia de circulação, isso sempre gosto muito. Então assim, os panfletos, as faixas, tudo isso tem esse pensamento, né, de circulação. E aqui eu já estou quase terminando, tá, gente? Tem duas publicações também, que são, assim como os panfletos, né, formas de circular também o trabalho por outros lugares, né, também não artísticos, vamos dizer assim. Esse livrinho aqui né, a gente considera, né, um livro de artista, chama O Pequeno Guia Afetivo da Comida de Rua de Salvador. Ele é um livro que ele vai trazer... Bom, também não sei se vocês conhecem Salvador, mas Salvador é uma cidade que tem uma cultura alimentar muito incrível, né? Pela mistura mesmo, né? Da cultura africana com a cultura brasileira, deu coisas maravilhosas, né? Então, tem uma cultura alimentar muito rica e tem uma cultura muito grande desses vendedores ambulantes, né? São ambulantes que vendem certas comidas, né? E então a gente fez esse livreto onde a gente fez uma catalogação de todas as comidas que circulam pela cidade. Então tem desde picolé, mingau, tapioca, cana, que no caso é cana de açúcar, né? Que vem de chama roletes aqui, são pedacinhos de cana-de-açúcar num palito, enfim, frutas, várias coisas. Então, tem o alimento, a descrição do alimento e uma imagem, né? Um desenho, uma ilustração que representa os vendedores, né? E esse trabalho é interessante porque, como são vendedores ambulantes, não tem um espaço assim que você fala, eu quero ir em tal lugar para provar tal comida, né? Você tem que ficar de olho nessas pessoas que vão circular. Alguns, né, assim, costumam ficar em tal praça, ou costumam ficar em tal lugar, mas, em geral, eles estão circulando. Então, esse trabalho é como se fosse um guia turístico da cidade, né, de Salvador, através dessa cultura gastronômica das comidas ambulantes, né? Que, apesar de ter uma cultura muito forte também, cada vez mais tem sumindo, né, gente? Assim, com esses processos todos de gentrificação e padronização, até questões de normas sanitárias, né? Acaba também impedindo muito essas pessoas, né, de circularem. E isso é super importante porque faz parte de uma constituição mesmo de uma cultura, né? Toda uma cultura ali que ela é alimentar, né? Que tem suas raízes históricas nas memórias, as raízes de território, raízes ancestrais, né? Em Salvador tem
uma cultura também das comidas que são relacionadas à religião, né? Então, a acarajé, a abará são também comidas ligadas, né, à religiosidade, que vão, de alguma maneira, vão sumindo do espaço público, né? Então, esse livreto, ele é um livro, é como um guia turístico, ao mesmo tempo um convite também para a gente experimentar a cidade e também registrar essa cultura alimentar, né? E aí, de novo, né, essa coisa que circula, né? Enfim, esse trabalho que está pela cidade, essa cultura que está circulando e em vias de se perder, né? Esse aqui também é uma outra publicação. Também, esse aqui está online também, tá, gente, para download. Esse aqui também. Esse é o Manifesto por uma Cidade Lúdica e Coletiva, por uma Arte Pública, Crítica e Poética. A gente fez esse livreto também totalmente inspirado nas vanguardas artísticas, né? Com seus manifestos, né? Então a gente colocou, né, nesse livreto também nossas questões, né, assim, sobre a cidade, né, defendendo isso que eu estou compartilhando aqui com vocês, né, os espaços de ócio, a produção coletiva da cidade, e outras formas de ocupação criativa, né, contra a gentrificação, contra essa coisa do shopping, né? Então, é uma forma também de materializar, né, numa publicação as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente acredita, né? Então, um pouco isso, assim. Para mim, a arte é muito esse espaço de... Eu conheci um professor no Rio, e ele falou uma coisa que eu achei muito legal, assim, que eu carrego para mim. Ele fala que arte é o que gera conversa. Se não gera conversa, não é arte. Fez essa provocação, assim, eu achei muito interessante e compartilho muito dessa ideia dele, né, do espaço da arte como esse espaço de debate, de discussão, né, da arte como uma espécie de um dispositivo que vai produzir essas conversas, né, seja para pensar criticamente, para estimular a criatividade, para empoderar as pessoas, né, porque não há nada mais empoderador do que a criação, né? Quem é artista aqui ou professor de arte sabe, né, o quanto que a arte ela é um processo de empoderamento também, na medida em que a gente exercita, né, o pensamento criativo, exercita a nossa capacidade de traduzir um pensamento em algo material ou em algo sensível, sutil, poético, né? Então, esses trabalhos, né, que eu trouxe aqui do Poro, eles têm toda essa discussão, né, sobre o espaço público, também nessa perspectiva de alargar um pouco o campo artístico, né, para pensar arte de uma forma política, né? Mas eu conversando com a Verônica, né, na nossa conversa como fala, alinhamento, né? No político, não apenas esse político que é partidário ou ativista, mas também a política do sensível, né? A política da criação, da criatividade, e como que isso é importante, e como que isso deve ser também defendido, estudado, estimulado, né? A arte como uma forma de conhecimento que estimula o pensamento criativo, a imaginação, o sonho, né? Nesse mundo que a gente está cada vez mais permeado por umas ideias muito padronizadas, né? De padronização, de formas de viver, formas de pensar. E, bom, não vamos nem entrar nesse assunto, que seria mais uma parte da conversa número 200, né? Dessa conversa enorme, que é essa padronização da nossa imaginação, do nosso sonho, da nossa forma de viver, né? Então, a arte ela é uma forma de, enfim, de estimular o nosso pensamento. Aí, só para terminar aqui, pessoal, queria convidar vocês também, né? Eu, enfim, fiz esse recorte aqui, né, do trabalho do Poro, mas eu fiz essa minha pesquisa de doutorado, chama Arte para uma Cidade Sensível. É um livro que eu fiz um mapeamento de várias ações artísticas no espaço público, bem nessa linha, né, do trabalho do Poro. Fiz um mapeamento que são obras de arte brasileiras
dos anos 2000 até 2015, 2017, sei lá, acho que 2015, e que vão trazer essas questões também sobre território, sobre palavra e imagem na cidade, a performatividade urbana, sobre o ativismo, relação entre arte e ativismo. Então, convido vocês também, quem tiver interesse, né, a dar uma olhada também no livro. Acho que tem referências legais também para quem está estudando esse tema, porque eu, né, assim, meus interesses de pesquisas partiram, né, da minha prática como artista, mas também ganhou esse outro lugar também, vamos dizer assim, mais teórico, né, mais, sei lá, curatorial, né, mais de edição também. Então fica aí o convite. Depois eu vou colocar o link aqui para vocês também do livro, o PDF, porque também é importante, né, circular o livro e tal. E é isso, gente. Vou deixar aqui o site do Poro, esse aqui, poro.redezero.org, que tem todos os trabalhos para download, os livretos, o livro de comida de rua de Salvador, manifesto, tudo. Aqui o meu, que é brigidacampbell.arte.br, que tem o Arte para uma Cidade Sensível, e outros trabalhos meus também, porque eu tenho também um trabalho paralelo, né? E aqui meu e-mail também, para quem quiser continuar as conversas e, enfim, desdobrar essas questões aí que a gente discutiu aqui hoje. E é isso, agradecer muito vocês. Eu extrapolei muito tempo que a gente combinou, mas espero que não tenha ficado chato. E agora a gente pode conversar. Obrigada, muito obrigada aí pela atenção. Obrigada, Brígida. Não, nada chato, não, acho que não. Acho que estamos todos a seguir-te. A tua apresentação e o teu trabalho super generoso e libertador. Em particular, acho que gostava de realçar como tu transitas com o humor, entre os espaços de ambiguidade das palavras e das expectativas, em que ao mesmo tempo criticas e propões dentro da linha do que estás a criticar, crias fricções de maneiras extremamente perspicazes e é absolutamente um prazer ver os teus trabalhos e ouvir-te falar desta tua prática, que é bastante complexa na maneira também como tu consegues convocar não só diferentes formas de trabalhar, mas aplicações em várias escalas, não é? Tens o trabalho na escala da gravura, que depois passa para a escala da cidade e como é que isso transita. Portanto, eu acho que é de facto um trabalho extremamente rico e é por isso um privilégio ter-te aqui a falar connosco e a ouvir-te, nem que fosse só ouvir-te, estaríamos já super felizes com isto. Eu teria tantas perguntas que de repente, algumas muito mais práticas, outras mais direcionadas para cada trabalho, que fui colecionando enquanto fui ouvindo para assomar a outras que já trazia. Mas, em primeiro lugar, se calhar, vou aqui acrescentar um ponto ao trabalho dos azulejos que me parece muito interessante e que nós não chegamos a falar sobre isso. Em Portugal, de facto, nós usamos o azulejo na parede exterior, mas isso não é assim tão recente o azulejo começou por ser aplicado no interior. E são, de facto, os imigrantes ou os filhos dos imigrantes portugueses que vão para o Brasil que trazem o azulejo para aplicação no exterior. E eu achei absolutamente delicioso. Não sei se tinhas conhecimento disto. Não sabia. Pronto. Eles, na altura, quando vieram do Brasil, vinham endinheirados e queriam, portanto, começaram a fazer parte da burguesia em Portugal e começaram a aplicar o azulejo no exterior, porque no Brasil ele estava a ser aplicado no exterior por uma questão de resistência à umidade e às diferenças de temperatura. Quando isso acontece, os outros portugueses que veem esta inovação na arquitetura começam a chamá-los de peniqueiros. Os penicos era aquilo que se usava ao pé da cama para fazer xixi.
portanto, por comparação com o material, punham associando também a uma classe que estava em ascensão, mas que em todo o caso vinha de uma classe social menos endinheirada e que tinha progredido lá fora, e portanto era uma maneira de os colocar no sítio. Estes são os penicais que têm as fachadas com este material de azulejo, assim tipo penico. O que eu acho extremamente interessante é que há este ping-pong, não é? Do azulejo europeu que vai para o Brasil, depois que volta com uma aplicação diferente, esta mistura de classes e depois esta tua obra de arte que começa no Brasil com a colagem dos azulejos que vão buscar padrões antigos e que acaba por ficar no Porto. Eu acho absolutamente deliciosa esta quantidade de viagens que a cultura consegue fazer cruzar o oceano. Em particular, acho que adorávamos todas nós receber os teus azulejos de papel para colar em Lisboa e depois enviar as fotografias e dar continuidade a este trabalho que... Posso mandar. Sim, por favor. Eu acho que há aqui uma coisa que tem que ser realçada, não é? Hoje nós já vemos talvez outros artistas ou pessoas mesmo a colar ou azulejos ou desenhos, a completar há também algumas, já tenho visto azulejos que estão a cair, que estão a ser completados com colagem, mas é preciso ver quando é que tu começaste isto. Isso foi muito antes. Foi, nossa, eu nem lembro agora, mas foi, acho, 2007, alguma coisa assim, tem muito tempo. Exato, portanto, há aqui trazemos isto hoje ainda à fala e a possibilidade de colar os azulejos como forma até de prolongar este teu exercício, mas ele tinha toda outra inovação e fricção, não é? Criava uma outra fricção que hoje se calhar estaria mais esbatida, mas ainda assim marca este olhar sensível sobre as coisas e estas possibilidades de existir. No fundo, o teu trabalho está carregado de liberdade, de propostas de liberdade, de promessa de liberdade. Olha, uma coisa que eu gostava, talvez é uma questão mais minha, não é? Que tem a ver com como é que as coisas chegam às pessoas. Eu sempre vejo no teu trabalho talvez no trabalho apresentado dois caminhos diferentes. Um muito mais vulnerável, no sentido daquelas letras que escorrem dos bueiros, ou não apresentaste aquelas flores de celofane, mas também há outras coisas que tu apresentaste, deixa-me pensar. Este tipo, o passarinho colado, se bem que o passarinho colado tem outra escala, outra dimensão, mas pronto, o pássaro pia que está calado no silêncio do póster, são talvez... tem uma abordagem completamente diferente daquela mais... de outra escala e mais intrusiva na cidade, como as faixas do perca-tempo ou os papelinhos que se distribuem, os flyers que se distribuem. Na tua percepção, consegues fazer também uma divisão de reação de respostas? Como é que as respostas se geraram? Que tipo de... Se podes dar alguns exemplos de respostas e como é que isso aconteceu nesta conversa sobre as propostas que vocês criaram? Tá. Então, essa coisa das respostas, né? Isso foi uma coisa que a gente nunca controlou muito. A gente nunca... Eu e Marcela, a gente nunca ficou assim... Claro que a gente tinha uma curiosidade de saber como as pessoas reagiriam, né? Reagiriam aos nossos trabalhos, mas é uma coisa que a gente nunca ficou muito, sei lá, atento ou focado nessa questão das respostas, né? A gente sempre deixou muito livre isso, né? Assim, deixava acontecer e enfim. Aí muitas coisas chegavam até a gente, mesmo a gente sem a gente procurar muito, né? Então, por exemplo, esse trabalho da enxurrada de letras, né? Que é uma
um trabalho super sutil, assim, a gente saiu fazendo o trabalho pela rua e, na volta, a gente pegou várias crianças que já tinham encontrado e elas estavam colando as letras no corpo e fazendo essa brincadeira com as letras, né? Então, isso para a gente já foi uma resposta super legal, assim, super interessante de ver as pessoas, né? As crianças ali já brincando com aquilo, já desdobrando aquilo numa outra experiência, né? Isso foi super legal. Também, Verônica, assim, quando a gente começou a trabalhar, a gente começou em 2002, né? Tem 20 anos, né? Então, a gente tinha também uma coisa diferente de hoje, né? Que hoje a gente acaba fazendo uma coisa e postando numa rede social, né? Acaba tendo os likes imediatamente, mas naquela época a gente não tinha isso. Então, também, é como eu falei um pouco, assim, essa coisa do registro para a gente era importante, porque a gente tinha a gente fazia o trabalho, a gente registrava e a gente tinha uma espécie de uma newsletter que a gente enviava por e-mail para as pessoas, né? Algumas pessoas que eram nossos amigos, nossos seguidores. Não era seguidor na época, era outra coisa, né? Mas a gente já tinha essa circulação pela internet. E nisso a gente também recebia muitas respostas, né? De pessoas que achavam interessante, pessoas que questionavam, né? Porque os questionamentos são muito interessantes, assim, desde uma coisa muito imediata, assim, né, na rua, tipo, o que é isso? Né, o que vocês estão fazendo? Como assim siga sem pensar, né? Então, coisa, nossa, que legal, que bacana, ou mesmo, eu não quero isso, que bobagem. Ou até também pessoas que marcaram, por exemplo, essa história que eu contei do azulejo, que a pessoa leva para casa, ela instala na casa dela, passa a ter uma relação com aquilo, né? Envia para a gente também os projetos, né, que elas fizeram a partir das coisas que a gente produziu, né? Essa coisa de a gente sempre entendeu o trabalho de uma forma muito aberta. E quando a gente começou a trabalhar, quem era o ministro da Cultura aqui no Brasil era o Gilberto Gil, que fez, pela primeira vez, acho que na história do Brasil, uma política cultural muito interessante, né? Assim, com muitos projetos, né, de financiamento, e um pensamento um pensamento sobre a cultura muito produzido em rede, sabe? Né? Teve um projeto aqui também, acho que para quem interessa em políticas culturais, um projeto incrível, que era os pontos de cultura. Que o governo mapeou os pontos de cultura. Pontos de cultura eram assim, iniciativas, um grupo de teatro, um grupo de dança, sei lá, uma escola de arte, um coletivo de artistas, enfim. E esses passaram a ser considerados pontos de cultura. E eles tinham um dinheiro, né, do governo e incentivo para as atividades. Isso foi um trabalho muito revolucionário, gente, porque deu visibilidade, né, para esses grupos e descentralizou a produção cultural, que geralmente fica nas capitais, e aqui no caso do Brasil, muito no eixo sudeste, aqui, que é Rio, São Paulo, Belo Horizonte, né, descentralizou. E também criou uma rede, né? Então, essa noção de rede, né, assim, eu produzo aqui, vocês estão aí, a gente está trabalhando junto, sabe? Eu posso mandar o azulejo aí para você, e você faz o meu trabalho aí, eu faço o seu trabalho aqui. Isso foi muito importante para mim, sabe, como artista. Entender essas redes e entender essa coisa do conhecimento compartilhado. E aí a ideia de copyleft, e no caso o Creative Commons, né, o copyleft como contraponto ao copyrights, né, e o Creative Commons são essas licenças, eu não sei se todo mundo conhece, né? Mas o Creative Commons é uma proposta de uma licença aberta, onde o artista ele diz até que ponto vocês podem reproduzir o meu trabalho. Por exemplo, eu posso dizer, meu livro, por exemplo, você pode fazer o download gratuito, você pode imprimir, mas você não pode fazer um uso comercial, né? Ou eu posso falar, não, vocês podem baixar isso, remixar, fazer obras derivadas. Enfim, você tem uma série de modelos de compartilhamento e produção compartilhada. Então, acho isso para mim foi muito importante, Verônica, assim, de ter um contexto, né, social que estimulava muito essa produção coletiva. Algo que pensa no coletivo também, não só no indivíduo, sabe? Então, por exemplo,
o meu livro ele é gratuito porque ele foi feito com verba pública, né? Eu ganhei um dinheiro público para fazer esse trabalho. Eu poderia vender se eu quisesse, né? Mas eu acho que é justo e é interessante que ele seja gratuito, porque ele foi feito com, vamos dizer assim, um conhecimento coletivo também, né? Ele é todo baseado nisso. Então, o trabalho do Poro, ele foi muito criado dentro dessa estrutura, sabe? Que eu acho muito interessante, muito bonita, assim, para a gente pensar um tipo de pensamento artístico que não está baseado nessa autoria genial do artista, sabe? Eu sou o artista gênio no meu ateliê, crio coisas incríveis. Não, eu sou uma pessoa, o artista é uma pessoa que está produzindo coletivamente e, enfim, tem também uma responsabilidade social assim nessa troca. Então, bom, isso influenciou muito. Então, nesse sentido, foi muito legal assim as respostas, Verônica, né? Que a sua pergunta é sobre as respostas, né? Elas são muito diversas, desde na rua, né? As pessoas que respondem imediatamente ali a uma intervenção, coisas sutis que a gente recebe, mas também apropriações de todas as naturezas. Desde alguém que quer imprimir o cartaz de cozinhar um rato revolucionário na casa dela para pôr na cozinha, até eu já vi, por exemplo, uma pessoa que fez aniversário e deu de lembrancinha, lembrança do final de aniversário, os cartazes do Poro impresso pequenininho para as pessoas levarem para casa, ou as pessoas que fizeram os próprios azulejos, sabe? Então, essa coisa das respostas, ela sempre foi muito ampla. Mas nesse sentido, a gente nunca ficou esperando assim, uma resposta da intervenção direta, mas ela vem através dessas estratégias de criação, sabe? Eu me aproprio de uma coisa, li seu livro e também escrevi um livro sobre isso, sei lá, peguei isso, fiz uma camiseta com essa mensagem, né? Então, são essas questões são interessantes, que eu acho que é uma coisa também que foi perdida, né? Muito também nos últimos anos, né? Essa ideia do compartilhamento. O que o compartilhar virou outra coisa, né? Virou repassar uma informação, né? Quando o compartilhamento criativo ele é uma coisa que é muito rica, né? De compreender uma complexidade cultural grande, como que a gente está inserido dentro dessa complexidade cultural, né? E para mim foi muito importante, muito interessante estar, assim, ser uma jovem artista num contexto que priorizava essa dimensão, sabe? Né? Porque, por exemplo, o Gilberto Gil, quando ele entrou para ministro, uma das coisas que ele fez foi colocar todos os discos dele para download gratuito na época. Né? Então, as pessoas poderiam baixar os discos e poderiam também remixar e criar a partir daquilo, né? Então, é muito legal assim, essa ideia de que a gente nunca cria nada do nada. A gente só cria a partir das coisas que a gente conhece. Né? Isso é um fato, né? Quando eu crio algo, eu misturo tudo que está fora com o que está dentro de mim e produzo uma coisa, né? Então, de alguma maneira, essa ideia, né? Isso é bem anticapitalista, né? Mas assim, então assim, as produções também têm uma coletividade, óbvio, né? Que tem as autorias, né, gente, né? Assim, mas entender isso, né? Assim, que a gente faz parte de um grande coletivo, uma massa crítica, né? Um pensamento coletivo. Isso é muito legal. Sim, no fundo, ou seja, se eu percebi bem, as respostas vão se sucedendo, mas elas são diversas, são múltiplas, não foi uma questão de foco. Na verdade, o que talvez seja mais importante aqui de realçar é esta abordagem de ir fazendo e de ir partilhando e desta ideia de rede. Tu falaste em algumas coisas que eu também estava para perguntar, a questão do financiamento dos trabalhos do Poro, foi só o livro que foi financiado ou vocês eram um ponto de cultura? Não, a gente não era. Então, essa questão do financiamento, sempre a gente trabalhou nessa coisa que a gente brinca de microeconomia, que era assim, no início a gente mesmo que bancava o nosso trabalho, né? Assim, também por isso, né, Verônica, os trabalhos também têm essa pegada de ser coisas muito baratas, muito simples, porque a gente mesmo que pagava, né, por isso.
E depois meio que a gente criou como uma economia própria, assim. Então, por exemplo, se a gente dava uma palestra e a gente recebia algum dinheiro, por exemplo, sempre algo, muito pouco, né? Mas sei lá, dei uma palestra, ganhei R$200. Esse dinheiro ele revertia para o próprio trabalho. A gente não pegava o dinheiro para nós, assim, pessoalmente, mas ia revertendo no trabalho. Então, a maioria dos trabalhos a gente não teve financiamento. Alguns a gente teve muito pouca coisa. Por exemplo, o livro de comida de rua de Salvador, ele é vendido, então o próprio dinheiro da venda pagou o próprio livro, né? E agora o meu livro ele foi um prêmio que eu ganhei, eu submeti. O trabalho que a gente desenvolveu em Brasília também, a gente submeteu para um prêmio, também nós ganhamos. Que mais? É tudo meio assim. Nem eu, nem o Marcelo, nós nunca vivemos do trabalho do Poro, né? A gente tem um trabalho paralelo, né, que paga as contas, vamos dizer assim, né? Eu trabalho como professora, sou professora na universidade, o Marcelo trabalha com design gráfico, e, enfim, e tem outros trabalhos também de internet. Então, o trabalho do Poro, ele nunca foi um trabalho viável economicamente, assim, em termos de sustento. Mas a gente foi construindo nessa microeconomia, que é uma saída também, assim, para quem é jovem né? Sim. Muitas vezes não consegue esperar, né? E também o nosso trabalho ele não é nada comercial, né? Então também não há uma expectativa de retorno financeiro dele, porque realmente, a não ser que fossem instituições, né, museus, alguma coisa assim, né? Mas comercialmente não rola. Encontramos muita ressonância, não só nos conteúdos da apresentação, mas nesta parte também, porque de facto, sim, encontramos. E o que é curioso é estar de facto como está na franja, não é? Estamos na franja e este trabalho que para nós tem uma enorme centralidade em termos da nossa prática, ele está na franja das nossas vidas e de alguma maneira ele não foi apresentado em espaço expositivo, este trabalho, assim. Não. Lá Não, já alguma coisa já agora foi, já... sim. Por exemplo, esses trabalhos de Brasília, a gente fez uma exposição, o Percatempo também já participou de uma exposição, mas aí sempre uma coisa assim, meio do lado de fora. Já sim, mas a maioria, acho que quase todos, foram feitos para existir fora, vamos dizer assim, fora do espaço expositivo. E o que gera até um problema às vezes, né? Porque na hora de fazer portfólio, a gente tem um trabalho, mas não tem, entre aspas, a exposição dele, o que é dentro, né, do sistema de artes valorizado e legitimado, né? Olha, eu acho que tenho que saltar as minhas perguntas para perguntar à assistência se há perguntas, que eu acho que nós depois podemos continuar a conversar, mas tenho que perguntar à assistência, dada a hora, se há perguntas na assistência. Porque vejo algumas reações aqui de pessoas a quererem dar-te os parabéns e a falar contigo. Não sei se há questões. Tem uma pergunta aqui da Andréia, né, sobre se a conversa vai estar online, e vai estar, né, Verônica? Vai, sim, vai. Vai estar online. Vai estar online. Bom, então se não há perguntas, eu vou fazer a minha última, prometo. Que okay. Bom, são muitos anos, 20 anos já são muitos anos de prática e deu para ver uma sucessão entre respostas e formas até de trabalhar. O que é que tu vês que... E agora, a última vez que estavas a falar, falaste que de facto há uma rede, não é? Todas as pessoas funcionam em rede, os WhatsApps, todas estas coisas que estão muito ágeis, estas redes, mas as pessoas copiam e repassam. E é como se não houvesse uma mastigação. Vês alguma nova forma de atuar? Tens novas direções? O que é que tens em mãos? Nossa, essa pergunta é a mais difícil, né? É um pouco. É bem difícil.
não Ou sei, pelo menos assim... detectar o problema, não é? No fundo, esta coisa de pensarmos que as pessoas estão a repassar e não estão a mastigar o que recebem, isso é detectar um problema. Problemas já são pontos de trabalho. Se tiveres assim mais ideias sobre isto. O que eu fiquei pensando, assim, mais ultimamente, especialmente nesse momento que a gente vive agora, a gente teve uma transformação muito grande, né, nos últimos 2 anos, por conta da pandemia. A gente teve uma mudança muito radical nas formas de convivência, nas formas de ocupação do espaço público também, né, e também, também nas formas de trabalho. Então, pensando também que a pandemia ela não criou nada, mas ela intensificou processos que já vinham acontecendo, né? Eu acho que agora é uma hora da gente também ter um pensamento crítico sobre isso, sabe? Porque, por exemplo, as formas de trabalho, as formas de conexão, né? A internet dá a sensação de conexão, mas, na verdade, ela fortalece a desconexão, né? Na medida em que a gente não troca energia com as pessoas, onde a gente tem experiências que são muito assíncronas, né? E desequilibradas com os nossos amigos, as nossas famílias, nossos parceiros, né? Eu acho que, de uma maneira geral, todos nós sentimos isso de alguma maneira, né? Como que isso tem impactado na sexualidade, no afeto, nas amizades, como que todo mundo está muito sozinho, né? E meio desenquadrado, né? Meio também sem lugar, né? Eu acho que isso são processos que vêm desse uso da internet, né? Que tem coisas muito legais e muito incríveis, ao mesmo tempo potencializa também a desconexão, né? Então eu diria assim que agora que a gente está nesse momento, né, de retomada, eu acho que é muito importante. Estou falando de um contexto brasileiro, né, gente? Mas eu acho que vale, né, também talvez aí, né? Mas de pensar essa noção de público, eu acho que essa é uma questão muito importante, né? O público como algo compartilhado, é algo também que demanda uma intervenção e uma participação, né? Porque eu acho que a gente vive grandes monopólios, né? Ou seja, a internet, por exemplo, quando a gente se conecta com alguém por uma plataforma, a gente tem que entender que aquilo não é um espaço público, aquilo é uma empresa, né? Então, é uma empresa que está mediando os nossos contatos. Então, essa noção de público, para mim, ela é muito importante de ser discutida, pensada e defendida, né, do público como algo que está fora do sistema econômico, que precisa estar fora do sistema de lucro, né, que tem que ser algo de fato coletivo e comunitário. Bom, então essa ideia de público para mim é importante, e essa ideia do pensamento comunitário também, como viver junto, né, como escutar, amar, ser amado, como construir espaços com afeto, respeito e responsabilidade, né, de forma a criar conexão e não desconexão, né, como a gente está vivendo, né, acho atualmente conectados, porém desconectados, né, em contato, porém desenergizados, né, porque o contato, enfim, quando a gente está junto, eu posso falar da experiência de aula, por exemplo, né, eu estou com os meus alunos, a gente está aqui, está produzindo, mas sem corpo, né, sem presença, e que é parte muito fundamental da nossa constituição, né, física, subjetiva, né, então, para mim, esses são caminhos interessantes e pontos de discussão interessantes também para entender isso, né, a ideia de público e a ideia de comunidade. Eu não sei se é comunidade, comunitário, mas assim, dessa ideia de convivência, de viver junto, compartilhar a própria vida, de estar junto, de celebrar, como uma família, né? Como uma rede de amigos mesmo que estão juntos, e porque a gente vive junto, né? Tudo que acontece influencia todo mundo, né? A cidade é uma grande casa, né? E a gente tende a não perceber isso, né? Mas também não sei, são respostas e perguntas provisórias também dentro desse tempo que é tão desafiador, né? O que é interessante, e eu acho que podemos ficar com isso em mente e ir partilhando depois conversa no futuro, é esta ideia que tudo o que é carência também é potência.
E então, talvez, de descobrir o sítio do problema, nós também podemos ter um sítio para o resolver. E não sei, eu, por mim, estaria contente em terminar por aqui e ficar com esta latência de ter um problema que podemos todos partilhar, que na verdade partilhamos. Eu acho que não é uma coisa só do Brasil. E ao mesmo tempo com a ideia de podermos continuar a partilhar no futuro e ficar aqui com algo que não é um nem sim nem não, não é um nem, mas são as duas coisas ao mesmo tempo, não é? A carência e a potência, porque se ao mesmo tempo estamos longe, também não sei se teria sido possível trazer a Brígida a Lisboa assim com facilidade. Não, tem muitas coisas boas também. Então mas espero que a gente possa trocar energia aí pessoalmente também. Espero que sim. Alguma hora. E talvez isso se consiga concretizar. É uma questão de continuarmos a pensar. E acho Sim. que o parque está aberto a isso. Se não há de facto questões, eu queria então agradecer a todos os que fizeram parte desta conversa, aos que ainda estão e aos que já se foram. Brígida, a ti um enorme obrigada. Ao SEC também por permitir que o PARTE exista. Gostava de deixar ainda a notícia de que quem quiser acompanhar os trabalhos do PARTE, nós temos este endereço, https partesec.wordpress.com. E acho que por hoje é tudo. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, Verônica. Obrigada a todo mundo. A gente continua essa conversa aí depois. Boa noite aí para vocês. Obrigada, Brígida.